galera, beleza? Como vocês estão? Eu tô chateada porque nós estamos nesse mês de abril sem corridas. Se você não sabe por que nós estamos nesse mês de abril sem corridas, então a gente tem um vídeo aqui no canal explicando. Mas vamos ao que interessa. Nós tivemos um mês sem corridas, porém o paddock não para. Notícias inesperadas, reclamações e reuniões que podem mudar muita coisa. Uma dessas notícias é a tal da saída de Gianpiero Lambiase da Red Bull e a cobiça da Ferrari em Hannah Schmitz, que é estrategista-chefe da equipe. Nós também temos chefe da Racing Bulls dizendo que podemos ter mudanças significativas agora no GP de Miami. E uma reunião entre Max Verstappen e George Russell com a FIA para falar sobre o regulamento. Tudo isso e muito mais você encontra nesse vídeo. Eu sou a Pietra e esse é o Falando de Fórmula, seu canal de automobilismo no YouTube. E vamos falar sobre Gianpiero Lambiase, mais especificamente a saída dele. Aquela vozinha que fica no rádio do Verstappen brigando com ele toda hora? Então, esse é o Lambo e ele deixa a equipe Red Bull a partir do ano de 2027. Ele já está com um contrato assinado com outra equipe, a McLaren. E ele vai entrar na McLaren a partir de 2028 como diretor de corrida, né? Ele que iniciou na Red Bull em 2015 como engenheiro de Daniil Kvyat, que também é um ex-piloto Red Bull, que vem acompanhando Max Verstappen durante os seus 4 campeonatos e tem uma história assim muito importante, muito marcante ali na Red Bull, né? Esteve basicamente a maioria dos momentos de glória da equipe. E ele vem deixar a equipe agora em 2027 e com contrato assinado com a McLaren em 2028. E não é uma novidade para ninguém que a Red Bull vem perdendo muitos nomes de peso, né, ultimamente. Desde 2024, a Red Bull tem perdido muita gente importante, né, como Christian Horner, Adrian Newey, Jonathan Whitley, Helmut Marko também, que foi a saída mais recente, Sérgio Pérez também. Então, assim, a gente pode ver muitos nomes de peso saindo da equipe e marcando também um desempenho caindo, né? O desempenho da Red Bull vem caindo nessas últimas temporadas. Assim, desde 2024 a gente consegue ver do meio do campeonato pra frente, a gente pode ver carros que não vem rendendo tanto quanto antes, tanto quanto em 2021 até 2023. E nós também podemos ver até o Max Verstappen mais nervoso, assim, sabe? A gente sabe que ele sempre foi meio poucas ideias, né? Mas a gente pode ver que ele vem bem decepcionado com o carro, principalmente agora com o regulamento de 2026. Mas especialistas, né? Inclusive um ex-mecânico da equipe Red Bull afirma que a Ferrari estaria de olho em mais alguém, estaria de olho em puxar mais alguém dessa equipe que já tem perdido muita gente. Que é quem? Hannah Schmitz, uma das maiores estrategistas, uma das mais talentosas da Fórmula 1 como um todo, né? E estrategista-chefe da equipe Red Bull, tem sido cobiçada aí pela equipe italiana, que vem crescendo muito ultimamente, né? É uma equipe que nós sabemos que tem uma história incrível, história de glória, né, na Fórmula 1, mas ultimamente vem com baixo desempenho. Então talvez eles estariam ali cobiçando a Hannah Schmitz justamente para melhorar aquilo que seja o que a Ferrari peca um pouco mais, né, que é a estratégia. Mas a gente tem que ver o desenrolar dessa caminhada, né? Que o regulamento de 2026 não vem sendo muito prazeroso para os pilotos, a gente já sabe. Mas também houveram burburinhos de trazerem mudanças agora para o GP de Miami, que vai ocorrer agora no começo do mês de maio. E isso é algo que pode estar se tornando realidade, pois nós tivemos agora uma reunião da FIA, juntamente com George Russell e Max Verstappen. 2 nomes muito influentes, né, na Fórmula 1. George Russell, que é diretor da Associação de Pilotos de Grandes Prêmios, e Max Verstappen, que é tetracampeão, e a gente já sabe que quando o Verstappen fala alguma coisa, ou ele tá certo, ou ele tá prevendo alguma coisa, né? E nós podemos ver essas mudanças chegando agora, extremamente mais após o GP de Suzuka, né, que nós tivemos aquele acidente com Oliver Bearman, e aquilo tem se tornado algo muito falado, né, no paddock, um erro, né, do regulamento sendo apontado muito claramente, algo que Lando Norris já havia avisado antes, falando que provavelmente teríamos acidentes num nível até maior que esse, e ninguém deu muita bola, né, mas a gente viu agora que
podemos ter algo bem pior. E agora com o GP de Miami chegando, é um GP que nós não temos muitos testes, muitos treinos livres, então os pilotos nem as equipes têm muito tempo para adaptar o carro à pista, porque é um final de semana com sprint. Nós podemos ter mudanças para talvez trazer isso para melhor, né? E se concretizando o que nós falamos agora no take anterior sobre as mudanças para o GP de Miami, Alan Permane, que é o diretor, né, da Racing Bulls, o chefe de equipe da Racing Bulls, vem dizendo que provavelmente nós teremos mudanças graduais, não algo muito chocante logo de cara, mas que talvez venha limitar, né, os impactos desse regulamento agora no GP. E ele disse que isso é algo muito importante, né, justamente pelos fatores que nós falamos antes, né, que é o fato de ser um final de semana com sprint, né, e ter todo esse problema de adaptação do carro à pista. Após isso, o calendário também traz mais um final de semana com sprint, que é o GP do Canadá. E logo em seguida nós temos mais um GP atípico, que é o GP de Mônaco, né, por ser uma pista muito estreita, uma pista que não é como as outras do calendário, eles não tem muito como adaptar o carro para os próximos GPs. Então ele trouxe outros fatores também, como o lift and coast, que é algo que muitos fãs e até pilotos não gostam muito por perder muito tempo, porém é algo que tem sido muito necessário agora, onde eles têm muita energia e não podem usar e abusar daquilo, por ser algo perigoso até na pista. E o dirigente disse assim, abre aspas, sei que as pessoas não gostam de lift and coast e sabemos que não queremos ver coleta de energia fora do ideal. A maneira de eliminar isso é nos dar muito menos energia. E ele também acrescentou, vamos deixar os carros mais lentos, mas não acho que queremos tornar as curvas menos desafiadoras. Então precisamos ter cuidado e sei que a FIA está sendo cuidadosa. Então assim, a gente vê que é uma preocupação tanto dos pilotos quanto dos dirigentes e tanto dos fãs mesmo de não tornar o esporte algo chato, né? Ou seja, nós não queremos curvas que antes eram emocionantes se tornando algo tedioso. E também nós não queremos ver um esporte onde seja algo extremamente perigoso para as pessoas que estão competindo, né? Então a gente pode ver aqui o Permane trazendo uma afirmação extremamente coerente, né, em relação a isso, porque assim, gente, o lift and coast é algo que eles usam, né, que é para economizar, para ter uma recuperação melhor de energia e também para não gastar pneu e essas coisas. Mas assim, gente, é algo que torna o carro muito mais lento e também, em certas curvas, pode se tornar algo que deixa as curvas mais lentas também. Então, assim, é algo que nós não queremos ver tanto, apesar de ser importante, né, como questão estratégica, mas não é algo que nós temos vontade de ver toda hora na Fórmula 1, porque, né, tira aquele gostinho de, nossa, é um esporte extremamente radical, né? Mas é algo que eles estão tendo que usar ultimamente para não trazer riscos, né? Mais riscos do que eles já têm. Então a gente vê uma preocupação aqui do dirigente, não só dele, mas também outras equipes, em relação a isso. E nós esperamos muito para que tenhamos uma mudança agora no regulamento. Então é isso, galera. Nós tivemos aí notícias que não esperávamos, saídas inesperadas, equipe de olho em outras pessoas. E nós também tivemos mudanças aí que provavelmente serão trazidas para o próximo GP. Mas comenta aqui pra gente, o que você acha de tudo isso? Você acha que talvez a Ferrari chame a Hannah Schmitz e ela aceite? Você acha que o GP de Miami vai ser melhor do que os últimos GPs? Deixa aqui pra gente a sua opinião. E se você não sabia dessas notícias e quer saber mais notícias do mundo da Fórmula 1, você também tem que entrar lá no nosso site. É quase obrigatório você acessar o nosso site www.falandodeformula.com.br para você saber do mundo da Fórmula 1, as atualidades. Nós temos notícias lá, o Felipe está sempre postando. Então vai lá dar uma olhadinha para você saber o que está acontecendo e ficar sempre atualizado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para você não perder nada do que a gente vai trazer aqui, tá? Eu agradeço a sua audiência até esse momento e beijo!